Quem tem razão? Mas antes da gente começar o debate, nós preparamos aqui uma arte para mostrar exatamente o que é o Ferrogrão, lembrar você sobre os números envolvidos nesta obra. Vamos lá, nós temos os números aqui. A região justamente é essa. Aqui, esse é o estado do Mato Grosso, a cidade de Sinop. A linha férrea vai por 933 quilômetros de extensão até o porto de Miritituba, no Pará. A partir daqui, vai por navio, obviamente, a todos os destinos de exportações brasileiras do agronegócio brasileiro, que você sabe é gigantesco na região do Centro-Oeste. Para você ter uma ideia, os dados são oficiais da Agência Nacional de Transporte Terrestre. 8 bilhões e meio praticamente é o custo dessa obra, o investimento previsto para a execução dessa obra. Veja só o quanto que isso pode gerar de emprego. Os aspectos positivos, e a gente vai debater também os contras em relação a essa obra, né? 69 anos será o prazo de concessão, obviamente, a quem conseguir essa obra. 48,6 milhões de toneladas úteis é a demanda prevista para o ano de 2050, ou seja, de transporte. 50%, este dado ambiental é bastante interessante, 50% é a redução prevista das emissões dos gases que provocam efeito estufa. A gente tem compromissos, o Brasil tem, o mundo inteiro tem com redução de efeito estufa, ou seja, de gases, e essa obra pode reduzir em 50%, porque justamente você retira muito caminhão que consome diesel e emite gás carbônico. Vamos lá. Dióxido de carbono, perdão. 30,7 aqui é o traçado da ferrovia, quase um terço da rodovia. Ela vai ficar no máximo 300 metros da rodovia que já existe, que é a BR-163. Ela tem uma rodovia lá porque a questão discutida e parte da razão da liminar do ministro Alexandre de Moraes é porque causaria danos ambientais e também aos indígenas da área. Como já existe uma rodovia e ela margearia justamente esta rodovia, as alegações dizem que os danos são muito pequenos e, obviamente, todos que poderiam ser negociados nesse instante. Fato é, e esse é o principal ponto, que o Supremo concedeu essa liminar, o ministro Alexandre de Moraes, em 16 de março de 2021, do ano passado, e até agora o Supremo não decidiu sobre essa liminar. Uma decisão liminar que já está durando muito mais do que um ano e 3 meses, alguma coisa assim, né? Para você ter uma ideia, pouco, quase vai fazer 1 ano e 4 meses, né? Bom, vamos aos nossos convidados para a gente discutir este assunto. Eu vou só trazer aqui uma frase do ministro, ex-ministro Tarcísio de Freitas, defendendo o Ferrogrão. Ele diz que a questão do Ferrogrão não tem nada a ver com o meio ambiente. O meio ambiente é cortina de fumaça, na opinião dele. E ele continua: a Ferrogrão será o maior regulador de tarifas do Brasil. Então, aqueles que vão competir com a Ferrogrão não querem a instalação dessa obra. E ele menciona ali justamente quais seriam os concorrentes. Essa entrevista foi concedida ao jornal Valor Econômico ainda no ano passado, em 2021, e ele diz que tem financiamento de concorrentes, por exemplo, ONGs e de defesa do meio ambiente, de indígenas, justamente para dar um argumento mais, digamos, dourado por uma questão que é meramente econômica. Bom, vamos aos nossos convidados aqui, porque o Flávio Acatauaçu está conosco. Flávio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. E ouvintes aí da Jovem Pan, sempre um prazer estar discutindo os assuntos que impactam diretamente aqui a nossa região. Eu, como amazônida, fico muito à vontade para falar sobre esse tema. Já vamos começar com o senhor. Eu preciso só dar boas-vindas também ao economista Cláudio Fristach. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a você e a todos que nos ouvem, nos veem, claro. Flávio, por gentileza, eu começo contigo. Qual é a sua posição em relação a essa questão do Ferrogrão e também essa questão de tanto tempo para decidir uma liminar que o Supremo até o momento não tem data? Aliás, coisa de 3 semanas atrás tinha entrado na pauta, foi retirado e nada mais aconteceu. Alberto, eu concordo com o posicionamento do ex-ministro Tarcísio Freitas. De fato, a questão ambiental é um pano de fundo para o impedimento aí da Ferrogrão, até porque a questão ambiental ela é aliada à Ferrogrão. Aqui na região amazônica nós temos um péssimo exemplo de todas as grandes rodovias que foram abertas desde o regime militar. E aí eu cito a BR-163, cito a Transamazônica e cito a Perimetral Norte. A partir da abertura dessas rodovias, as famosas espinhas de peixe, que são as rodovias transversais, elas são abertas para fazer a extração ilegal de madeira, para fazer garimpo, para fazer grilagem de terra, plantação ilegal, uma série de coisas. Então, assim como ela traz os benefícios de fazer a integração da região, ela traz também os malefícios. Nesse aspecto, a ferrovia, sendo ponto a ponto, Sinop e Miritituba, não iria induzir a formação das espinhas de peixe.
Então, a questão ambiental ela é favorável pela implantação da ferrovia, aduzindo a questão que você colocou também da emissão de gases poluentes aqui na atmosfera. Doutor Cláudio Freystack, qual é a sua posição sobre a Ferrogrão? Olha, em primeiro lugar, eu grato aí pelo convite. Eu acho que são duas questões distintas, eu gostaria de separar isso. Tem uma questão jurídica, que eu certamente não sou advogado, muito menos jurista e muito menos constitucionalista. Então, essa é uma outra questão interna ao STF. Eu gostaria de ver a questão econômica. Se essa ferrovia é ou não viável. E o que nós escrevemos no passado, e continuamos a afirmar, é que do ponto de vista econômico-financeiro, independente das questões ambientais, do ponto de vista econômico-financeiro, essa ferrovia é inviável. Ou seja, ela não fica de pé, a menos com um aporte significativo de recursos públicos. Os números que foram mostrados aqui e foram submetidos ao TCU são números fictícios, com todo respeito ao trabalho excelente, inclusive, do Ministério de Infraestrutura. Em que sentido eles são fictícios? Porque os gastos não são da ordem, se falou aqui, 8,4 bilhões, ou mesmo que se atualize, já isso está um pouquinho antigo, os gastos serão um múltiplo desses 8,4. Nós, na realidade, estimamos que o custo de investimento dessa ferrovia será de 29 bilhões, e essa estimativa já tem mais do que um ano atrás. Segundo, ela não vai demorar 9 anos para ser implantada. Levando em consideração a nossa experiência, inclusive de melhor, de bons projetos executados, por exemplo, para Vale pela Vale, antiga Vale do Rio Doce, ela demorar acima de 20 anos para ser executada. Terceiro, o retorno é um retorno, consequentemente, dado esses custos de investimento, dado essas demoras, é um retorno muito baixo, que deveria, ou seria, não deveria necessariamente, mas seria compensado pelo governo. O que eu gostaria de enfatizar aqui é o seguinte: nosso país, a nossa experiência de grandes projetos, e particularmente projetos ferroviários, é uma experiência muito ruim. Transnordestina está atrasando 20 anos. Norte-Sul começou no governo Sarney e só recentemente o último tramo, na verdade ela chega até lá embaixo, mas o tramo sul foi licitado e está sendo finalmente executado. FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, já era para estar pronta. A FIOL 1, que liga Caetité ao porto, que não existe na Bahia ainda, somente 75% foi executada pelo governo. O governo licitou. Essa brincadeira custou para nós, todos nós que estamos aqui e todos nós que nos ouvem, nos veem, a preços de 2020, acima de 20 bilhões. Enfim, então o que eu gostaria de sugerir é o seguinte: a nossa experiência enquanto país para grandes projetos não é boa. E ela não é boa porque a governança desses grandes projetos não é boa. E o que eu quero dizer como governança? O planejamento, a programação, a fiscalização, etc. Então, desculpa, eu já tomei muito meu tempo, vocês me perdoem, mas o ponto básico é que, independente da questão ambiental, esse projeto não fica em pé e, ao fim e ao cabo, vai cair em cima dos nossos bolsos. Nós que vamos ter que pagar por ele, como os outros grandes projetos acabam em cima da população do país. Cláudio, já volto a você. Flávio, por gentileza, quais suas considerações agora com esses argumentos do ponto de vista econômico apontados aí pelo Cláudio Freystack? Bom, parafraseando o Cláudio, eu também não sou economista, eu sou engenheiro. Minha formação, inclusive, foi no próprio Ministério dos Transportes durante muitos anos, no DENIT, onde eu pude entender essa multimodalidade, né? Ou essa intermodalidade aí de hidrovias, ferrovias e rodovias. Os portos aqui do chamado Arco Norte, mais especificamente Arco Amazônico, eles se mantêm de pé, ou eles são viáveis, exatamente porque a maior parte da infraestrutura, ou melhor, da logística, é feita dentro d'água. E vocês sabem que o modal hidroviário é o modal mais vantajoso, não só em termos econômicos, como em termos ambientais.
O segundo modal mais viável é o ferroviário, também por questões econômicas e por questões ambientais. E o pior de todos é o modal rodoviário. Sim. Infelizmente, hoje, nós estamos alimentando os portos aqui da calha do Rio Amazonas, seja no Madeira, seja no Tapajós, seja no Tocantins, por uma intermodalidade rodofluvial. O ideal é que essa intermodalidade fosse ferro-fluvial. Então, se a conta não fechar com a modalidade ferro-fluvial, com a rodofluvial é que ela não fecha. E ela hoje já está fechando. O que ocorre é a rodovia está chegando no seu limite operacional. Nós já estamos transportando algo em torno de 18 milhões de toneladas numa rodovia que não tem capacidade de escoar. Então, se continuar o crescimento do jeito que está, ano que vem a gente atinge a capacidade plena de escoamento dessa rodovia. E aí, essa carga que poderia sair pelos portos acima do paralelo 16 graus sul, vão começar a sair pelos portos abaixo do paralelo 16 graus sul, que é exatamente o que o governo não quer. Ele quer que o que for produzido acima do 16 graus sul saia pelos portos do norte. E o que for produzido abaixo do paralelo 16 graus sul sai pelos portos do sul. Esse paralelo é que define a produção de grãos do Brasil. Metade é produzido acima do paralelo 16 e metade é produzido abaixo do paralelo 16. Tá, eu posso lhe dizer que estudei com engenheiros e trabalho com economistas, então acho que eu conheço bem o ponto de vista de cada um dos senhores. Mas, Cláudio, eu vou ouvir agora, porque o Flávio fez menção aí, há uma questão de estrutura, que, sobretudo, eu tenho a questão também de diversificar o modal de transporte brasileiro. Eu tenho uma coisa histórica nesse país que as pessoas reclamam por que não abrimos mão de ferrovias. E se a gente olhar mesmo para o modelo europeu, o modelo americano, boa parte, em alguns casos, as rodovias são bancadas pelo Estado e tem subsídios para isso, porque não se pode abrir mão daquilo. A gente tem um problema de uma greve de caminhoneiros para o país. Além do que, eu tenho essas questões ambientais, de emissão de gases, que provocam efeito estufa, eu tenho compromissos que o Brasil assumiu em relação a esse aspecto, e claro, ele mesmo precisa se viabilizar. Você apontou como a necessidade de o governo ter que intervir do ponto de vista financeiro para essa obra se viabilizar, mas se eu voltar lá nos anos 70, quando se falou vamos plantar soja no Centro-Oeste, ninguém acreditaria se não fosse uma decisão de Estado. E foi isso que os militares fizeram naquele momento. Vamos ser justos com a história. Do seu ponto de vista de economia, eu posso entender as suas ponderações, mas quando o Flávio faz essas menções da questão de engenharia, isso não passa a ser considerável? Olha, vamos lá. Eu considero plenamente. Nós estudamos há muitos anos esses temas. Eu estudava lá no Banco Mundial, trabalhava em projetos no Banco Mundial, tenho trabalhado nos últimos 31 anos, desde que eu voltei do banco, em 1991, aqui no Brasil. É correto o que foi afirmado, que nós temos uma matriz de transporte desequilibrada. O pessoal chama de rodoviarista, ponto 1. Isso é correto. Segundo, é correto que os custos da nossa logística são muito elevados. São cerca de 2,5% a 3% acima de outros países continentais. Quando você soma tudo, não é só por conta da nossa infraestrutura, mas tem um problema da nossa infraestrutura. O problema é um pouquinho diferente. Isso tudo eu estou de acordo e eu acho que nós temos que fazer um esforço de, primeiro, reequilibrar a matriz e melhorar todos os modais, inclusive o modal rodoviário, porque a qualidade das nossas rodovias tem caído ao longo dos anos. A questão que se coloca é que numa situação que nós vivemos, que hoje é de caráter quase estrutural, infelizmente, de restrição fiscal, se nós temos como nos dar o luxo, com todo respeito, de colocar 20 bilhões de reais, é o que nós necessitaríamos agora para viabilizar Ferrogrão. O que quer dizer 20 bilhões? Para você retornar a taxa original de retorno de 11%, para poder atrair o setor privado. E mesmo assim, mesmo que o governo dissesse, não, nós vamos colocar 20 bilhões porque é importante do ponto de vista do escoamento da safra, etc, etc. Aí tem uma questão da execução. Porque hoje, estrito senso, você não tem traçado. Você não tem traçado porque nós não temos um projeto executivo. Você não tem um projeto executivo porque o projeto executivo de uma ferrovia dessa natureza custa algo entre 400 e 600 milhões de reais. Ninguém está se dispondo a colocar os recursos.
Então, você não tem projeto executivo, não tem traçado, você não tem o valor exato do investimento. Mas, não só você não tem o valor, você não consegue medir exatamente a interferência da construção da ferrovia com a BR-163. As duas, como foi dito aqui, estão mais ou menos paralelas. Sai de Sinop, chegam lá em cima, em Miritituba, e tem no caso da ferrovia tem um ramal, 2 ramais, aliás. No caso da rodovia, ela se estende um pouquinho mais. Mas a questão é o seguinte, qual vai ser a interferência? A construção de uma ferrovia é um projeto extremamente complexo. Não é só custoso, ele é complexo do ponto de vista logístico. Você tem que remover milhões de toneladas de terra. E onde é que você vai colocar essa terra? Quantos milhões de viagens isso vai ocorrer? E o que vai acontecer com a BR-163? Eu creio, eu só vou terminar aqui, que o governo cometeu um erro de primeira grandeza. Eu já falei isso, já coloquei inclusive no jornal, no Valor, sobre a BR-163, ao licitar a BR-163 por apenas 10 anos, com extensão de 2 anos. Isso não é questão de ser a favor de uma rodovia ou contra uma rodovia. O fato é, você não licita uma rodovia por 10 anos. Nós licitamos aqui no Brasil rodovias por 25, 30, 35 anos. E por que se faz isso? Para garantir melhorias na qualidade da rodovia. Então, se nós não vamos... Eu posso apostar, nós não vamos conseguir construir a Ferrogrão. Nós vamos continuar no pior dos mundos. Não vamos ter a Ferrogrão e não vamos ter uma BR-163 de elevada qualidade. Enfim, e é isso. E se nós formos tentar começar a construir a Ferrogrão, vai ser uma interferência muito grande na BR-163. Desculpe eu ter tomado aí me cedido meu tempo. Senhores, eu preciso das suas considerações finais agora. Flávio, eu começo contigo, por gentileza. Eu tenho 1 minuto e meio para você, 1 minuto e meio para o Cláudio, para a gente encerrar esse debate. Mas é importante as suas considerações finais, diante, obviamente, desses argumentos todos colocados. E tem um questionamento, porque eu tenho um economista e tenho um engenheiro aqui discutindo. Só que o argumento usado lá no STF para essa concessão de eliminar foi a mera questão ambiental, que foi rechaçada pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas. E o pior, o Supremo não decide. Que eu tenho, Adalberto, pois não. A informação que eu tenho é que essa questão lá do Supremo Tribunal foi porque a alteração dos 480 hectares necessários para fazer os raios de concordância e de curvatura da ferrovia, que ela em grande parte está dentro da faixa de domínio, mas em algumas partes ela sai, exatamente por causa do traçado dela, onde os raios de curvatura são maiores, ela vai precisar avançar dentro do parque algo em torno de 480 hectares. E essa desafetação do parque seria feita por decreto-lei. E a Constituição veta alterações de parques por decreto-lei. Teria que ser feito por lei. Em compensação, a própria Constituição permite que os parques ambientais sejam criados por decreto-lei. Então, essa aqui é a dicotomia que está em discussão. Sim. Como é que eu posso criar um parque por decreto, mas não posso alterar ele por decreto? E nessa alteração por decreto, ia ser suprimido algo em torno de 600 hectares, dos quais seriam utilizados 480, mas seriam integralizados ao parque 50 mil hectares. Então, essa aqui é a discussão que está hoje no STF. Tá? Por que pode fazer a criação por decreto e não pode fazer a alteração por decreto? Então, enfim, isso é uma discussão para o jurista, não somos nós. Agora, a colocação que o Cláudio fez é muito interessante, no que diz respeito à questão de traçado. Isso é fato. Aqui na região amazônica, nós temos milhares de igarapés, córregos, paranás e pequenos rios. E o que encarece uma ferrovia são as obras de arte especial. Então, se você não tiver realmente um projeto executivo definindo muito bem essas intervenções, isso pode levar de sobremaneira esses custos. Isso é fato. Quanto à questão dos cortes que serão necessários fazer, um projeto bem equilibrado, você equaliza os cortes com os aterros e de onde você tira para fazer o corte, você joga no cavado para fazer o aterro. Não seria grandes problemas. O fato é que a problemática está colocada. Nós estamos chegando ao limite operacional de uma rodovia que só tem uma concessão de 10 anos. O que vai acontecer a partir dos 10 anos vai ser a mesma coisa que vai acontecer se a ferrovia estiver implantada, que vai durar 50. Então, eu acho que dos males é o menor, esse fazer uma ferrovia. Você tem um ganho ambiental e uma vida útil maior do que a da rodovia, que hoje está fadada a acabar em 10 anos mais 2. Cláudio, eu vou ouvir suas considerações também, 1 minuto e meio, por gentileza, mas eu vou de novo só colocar este dado. Eu tenho hoje um sistema que está no seu limite, que é o sistema rodoviário nesta região, e eu tenho um agronegócio crescendo e um desejo que ele cresça para alimentar o mundo. E a fronteira agrícola do mundo é o Brasil. Isso está muito claro, acho que concordamos com isso. E tem essa questão da redução
de emissão de gases do efeito estufa. E o Brasil tem um compromisso internacional em relação a isso. É talvez o vetor para conseguir uma redução muito grande, não porque ele produz muito, mas porque ele pode gerar uma série de créditos verdes em relação a isso. Do seu ponto de vista, com todos esses argumentos, é uma questão só de projeto executivo ou a obra é realmente inviável? 1 minuto e meio, por gentileza. Tá, eu acho que a obra é inviável. Ponto. Poderia não ser, mas de fato ela realmente não sustenta. Segundo ponto, e é rápido, existem alternativas. Por exemplo, a Vale está construindo nesse momento a FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai carrear soja, carregar grãos para norte e sul, e aí você tem 2 alternativas, para o norte, que acaba lá em Itaqui, e para o sul, que são os portos de Santos, Paranaguá, etc. E a médio prazo, um pouquinho mais adiante, eu acho que nós temos que construir uma alternativa leste, que hoje as alternativas são fundamentalmente o Arco Norte, alternativa norte, alternativa sul, que é Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande. Apesar que essa soja não chega a Rio Grande, né? Basicamente Santos, Paranaguá. E qual é a alternativa leste? Hoje tem uma coisa residual, que é Salvador, que é Vitória, mas tem também o Porto do Açu, que tem um potencial enorme que precisa de uma conexão ferroviária. Eu acho que existe, eu até denominei isso num trabalho, que existe uma revolução silenciosa ocorrendo na nossa logística. E do ponto de vista positivo eu falo isso. Tá? Gostaríamos de ter um rio Mississippi? Gostaríamos, nós não temos rio Mississippi, infelizmente. Tá? E que ali é muito mais fácil. O que nós precisamos? Melhorar a qualidade das nossas hidrovias. Perfeito, acho que o Flávio mencionou a importância das hidrovias. Talvez introduzir o processo de concessão em ferrovia, em hidrovias. E sim reequilibrar nossa matriz de uma forma racional, levando em consideração as restrições que nosso país tem. Enfim, desculpe se ter tomado um tempo demais de vocês. Imagina. Cláudio Fristac, economista, Flávia Catabaçu, presidente da Ampote. Senhores, muito obrigado pelo debate qualificado, com informações novas, pontos de vista diferentes. Esses somos o prós e contras, mas isso faz com que a população tenha mais ciência do que está sendo discutido e, claro, do futuro do país. Muito obrigado pela gentileza da participação aqui no debate na Jovem Pan News. Boa tarde, hein?